Olá, alunos! Vamos continuar nosso estudo em relação à nossa disciplina de análise das demonstrações financeiras. Na aula de hoje, veremos procedimentos de preparação e padronização das demonstrações financeiras com a finalidade de facilitar o desenvolvimento dos processos de análise. Ou seja, além disso, trataremos ainda dos principais indicadores da análise de balanço, apresentando esses indicadores, seus conceitos, finalidades e principais aspectos revelados por eles, quando aplicados sobre as demonstrações financeiras essas que deverão ser, como foi dito, padronizadas. Ok? Vamos lá então? Como que eu faço a preparação e padronização das demonstrações financeiras? Bom, após conhecer as particularidades de cada uma das contas, ou seja, as demonstrações financeiras é composta por contas, as contas que medem o patrimônio da empresa ou o resultado, o desempenho dessa empresa. Então, o analista de balanço precisa primeiro conhecer essas demonstrações financeiras e conhecer o negócio da empresa. Após conhecer essas particularidades de cada uma das contas que compõem as demonstrações contábeis, objeto da análise, o analista deverá transcrever os saldos ou os dados constantes dessas demonstrações para demonstrações padronizadas. E para que eu devo padronizar essas demonstrações? Eu padronizo com a finalidade de facilitar o desenvolvimento do processo de análise. Só lembrando que a análise de demonstrações financeiras ela não é regulamentada, ou seja, não tem lei que define como deve ser feito. Ela só é tida como uma ferramenta ou uma técnica contábil usual de mercado, ou seja, todo mundo utiliza dos seus indicadores, do cálculo dos seus indicadores, das suas ferramentas para a tomada de decisão. Por isso, tem alguns autores que dizem que as demonstrações devem ser padronizadas. Claro, a demonstração padronizada facilita a análise, mas se não padronizar, não quer dizer que o indicador está errado. Bom, um desses autores é Matarazzo, que diz o seguinte: a padronização é justificada pela necessidade de simplificação, comparabilidade, adequação aos objetivos da análise, precisão nas classificações das contas, descoberta de erros, isso é importante, e intimidade do analista com as demonstrações financeiras. Se o analista vai fazer padronização das demonstrações financeiras, ele vai se tornar íntimo da demonstração, porque ele vai ter que pegar a demonstração, como ela é feita baseado na lei e padronizar para aplicar as técnicas de análise de balanço. Com isso, ele já consegue verificar algumas incongruências ou alguns erros ou algumas falhas na hora da elaboração dessas demonstrações financeiras, que vão influenciar no cálculo do indicador. E dependendo da descoberta, o indicador pode prejudicar a tomada de decisão ou não. Por isso, é importante fazer a padronização, mas não quer dizer que se não fizer a padronização, não tenha também como fazer uma análise econômico-financeira boa, que dê robustez aos usuários da informação. Bom, e qual é a importância da padronização? Como já foi dito, por que é importante padronizar? A elaboração de demonstrações padronizadas para fins de análise é importante, pois as demonstrações elaboradas pelas entidades, publicadas ou não, contêm um número excessivo de contas. Essas contas, se forem analisadas de forma em que se encontram, poderão causar embaraços ao analista. O que ele está dizendo, poderão causar embaraços ao analista, não quer dizer que causará. Então o analista precisa ficar muito atento que não, por causa disso, se não padronizar, não quer dizer que não faça uma análise boa. Bom, como pode ser observado, a sintetização das contas e dos grupos de contas extraídos dos grupos originais e transportados para demonstrações padronizadas agilizará o processo da análise das demonstrações e facilitará a tarefa exercida pelo analista. Agilizará e facilitará. Não quer dizer que ele, se não padronizar, estará errado. Bom, e quais são os aspectos importantes da padronização das demonstrações? Um dos aspectos importantes a ser verificado nesse processo de análise é o confronto entre saldo das contas diversas das demonstrações financeiras. Qual o confronto de contas? Bom, vamos só contextualizar um pouco. As demonstrações financeiras mais importantes, não quer dizer que as outras são menos importantes, mas as mais divulgadas é balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Dessas duas demonstrações, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, nascem todas as outras. Então, a demonstração balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício são consideradas demonstrações mãe. Logo, um saldo na conta de lucros ou prejuízos
fica lá no balanço patrimonial no grupo de patrimônio líquido. Logo, esse saldo deve ser igual ao saldo de lucros ou prejuízo informado da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, o analista, fazendo a padronização, ele consegue fazer esses casamentos. Então, tem que ser assim, ou seja, a provisão para imposto de renda e contribuição social lá na demonstração do resultado do exercício devem constar no balanço patrimonial no grupo de obrigações do passivo exigível. Então, o analista também consegue verificar se essas contas foram transportadas o saldo corretamente para a demonstração. Então, um desses aspectos importantes para a padronização é fazer esse confronto. Outro aspecto importante em relação à padronização é o efeito da inflação. Se eu vou fazer uma análise econômico-financeira de uma empresa em determinado período e houve a inflação alta, o valor, o poder aquisitivo daquela moeda na época da inflação diminuiu. Com isso, eu posso tomar decisões errôneas, ou seja, fiz a comparação do ano 1 com o ano 2, no ano 1 a inflação foi alta. E aí eu disse, olha, a rentabilidade dessa empresa foi enorme comparando porque o poder aquisitivo do ano 1 perdeu-se. Então, o ideal para que não haja essa distorção é fazer a correção com a inflação. Então, a inflação é um outro aspecto importante no que se refere à elaboração das demonstrações padronizadas. Se não for considerada, a perda do poder aquisitivo da moeda poderá distorcer os resultados da análise. Então, tome cuidado com isso. Por isso, fazendo essa padronização, o analista consegue fazer então essas correções. Bom, nesse momento eu mostro para vocês então o balanço patrimonial padronizado. E esse balanço patrimonial padronizado, ele vai já estar de acordo com a norma nova de contabilidade. Ou seja, um balanço padronizado, ele separa o financeiro do operacional, o circulante do não circulante e assim sucessivamente. Então, o meu ativo vai estar dividido em ativo financeiro e ativo operacional, e a soma desses dois vai dar o total do meu ativo circulante e, claro, eu tenho lá o meu ativo não circulante, que aí ele não tem essa divisão de financeiro e operacional. Por outro lado, para padronizar o balanço patrimonial no lado do passivo das obrigações, eu também vou ter o meu passivo financeiro e o meu passivo operacional. Com isso, eu consigo fazer medições ou indicadores de forma operacional e indicadores de forma financeira. Veja bem, qual é o objetivo da padronização? Facilitar e agilizar o processo de análise e também, é claro, a descoberta de possíveis erros. Ok? Bom, seguindo então, eu tenho a padronização ou modelo de demonstração de resultado padronizado. A demonstração de resultado, ela começa com a receita líquida. Aí muita gente vai falar assim, como assim, professor? Receita líquida não é pela receita bruta? Uma receita bruta contém valores que não pertencem à empresa. Logo, eu não posso fazer a análise utilizando uma receita bruta, porque eu posso inflar o meu resultado e achar que eu tive um lucro enorme ou um desempenho bom, mas eu comparei com uma receita com valores que não me pertencia. Então, o ideal é comparar a análise com a receita líquida, que é aquilo que pertence à empresa. Da minha receita líquida, eu retiro os meus custos, eu vou chegar ao meu lucro bruto e aí eu vou ter as operações também que não fazem parte da operação normal da empresa, que é receita financeira e despesa financeira. Dessa forma, posso chegar a um lucro antes dos tributos e calcular os tributos no caso de uma empresa tributada que tem imposto de renda e contribuição social. Então, o modelinho aí para vocês olharem. Bom, análise por meio de índice. Essa análise ela é feita como? A análise das demonstrações financeiras é tradicionalmente realizada calculando-se uma série de índices, conhecido como quocientes, comparando contas ou grupo de contas. Como assim comparando contas e grupo de contas? Num exemplo claro, comparar o meu caixa com o total do meu ativo. Se eu tenho R$100 no meu caixa e meu ativo total é 1.000, logo o meu caixa corresponde a 10% do total do meu ativo, ou seja, 10% do total do meu ativo está em dinheiro lá no meu caixa. Eu também posso comparar esse caixa no grupo que ele pertence, que é o ativo circulante. O meu ativo circulante vale 1.000 e o meu caixa vale 100, então ele corresponde a 10% do total do grupo a que ele pertence. Também posso fazer comparações entre períodos. Posso comparar o meu caixa do ano de 2018, que valia 100, e em 2019 ele vale 120. Então ele teve um aumento, uma variação positiva de 20%. Então, o que ele está dizendo, olha, a análise faz o quê? Ela é tradicionalmente realizada calculando-se uma série de indicadores, comparando contas ou grupo de contas, e eu posso comparar também temporalidade. E esses grupos de conta incorporam as informações sobre quais são os principais indicadores, então. Indicadores de liquidez. O que mede o indicador de liquidez? Capacidade de pagamento. Indicador de rentabilidade.
o que que mede o indicador de rentabilidade, o desempenho da empresa, como é que ela rendeu durante esse período. Indicador de endividamento, que vai medir o quê? Qual é o grau de endividamento dessa empresa, qual é a participação ou quanto que eu tenho de capital de terceiro dentro da minha empresa. E tem, claro, outros indicadores ainda que podem ser calculados. Como eu disse, esses indicadores que estão aí são calculados sobre balanço patrimonial e demonstração de resultado, que são demonstrações mãe. Isso não quer dizer que eu não possa calcular nas outras demonstrações, mas a demonstração mãe já me dá um resultado que eu posso tomar isso como verdade e tomar decisões na minha empresa, porque elas são demonstrações mãe. Os índices mais tradicionais que carregam a informação sobre situação financeira, econômica e operacional estão divididos nos seguintes grupos. Situação financeira, eu vou medir com indicador de liquidez, que mede capacidade de pagamento. Eu vou medir com rentabilidade e estrutura de capital. Situação econômica, eu vou medir com a rentabilidade da empresa. Como é que essa empresa está rendendo economicamente? Situação operacional, eu vou medir então com prazos médios ou índice de rotação. Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem. Aí eu tenho uma ideia de como que a empresa está fazendo. E ainda tenho, na situação operacional, a alavancagem operacional. Como que a empresa está produzindo? Qual é, então, a alavancagem que ela teve de um ano para o outro na produção? Entrando nesses indicadores, vamos conversar então sobre o indicador de liquidez. O que é liquidez? Capacidade de pagamento, também conhecido como indicadores de solvência. O que é solvência? A capacidade da empresa solver as suas dívidas com todos os recursos que ela tem. O índice de liquidez avalia a capacidade de pagamento das obrigações de uma empresa por meio de comparações entre disponibilidades e direitos, que é o ativo, e as obrigações da empresa, que é o passivo, obrigações com terceiro. E como que eu consigo medir isso aí? Primeiro, o analista de balanço precisa conhecer balanço. Se eu não conheço, eu não consigo nem encontrar os valores dentro desse balanço. Para medir capacidade de pagamento, nós temos os seguintes indicadores. Indicador de liquidez imediata. Se eu quiser pagar minhas contas todas hoje, eu tenho dinheiro suficiente para isso? Se eu quero saber se eu vou ter dinheiro suficiente para isso, eu preciso fazer então o cálculo do indicador. Eu vou pegar o meu disponível, onde estão lá o meu caixa e o meu banco, e as aplicações financeiras de liquidez imediata, aquelas que vão ser convertidas em dinheiro nos próximos 90 dias, e eu não vou perder dinheiro nenhum se eu usar essa aplicação financeira. Então ela é disponível. Se eu medir o meu disponível com o meu passivo circulante, que é a minha obrigação que vai vencer nos próximos 12 meses, e esse indicador der positivo, significa dizer que eu tenho capacidade de pagamento imediata. Se não der positivo, significa dizer que eu não tenho capacidade de pagamento imediata. Como um exemplo claro, o meu indicador de liquidez imediata deu 1,5. O que ele quer dizer? Que eu tenho R$ 1,50 para pagar uma dívida de R$ 1. Sobraria 50 centavos. Então a minha empresa tem capacidade de pagamento. Se eu for fazer essa comparação com R$ 100, deu 1,5. Então para cada R$ 150 que eu tenho de ativo, eu só possuo R$ 100 de dívida. Então eu pago a minha dívida e ainda sobra 50. O que ele está dizendo? A minha empresa é solvente, ela consegue dissolver as dívidas. Mas se eu não tiver liquidez imediata, não quer dizer que eu estou tão ruim assim, porque eu ainda tenho condições de converter mais valores em dinheiro. E aí eu posso medir esse indicador com o indicador de liquidez corrente. Ele vai pegar todo o meu ativo circulante e dividir pelo meu passivo circulante. O que compõe o meu ativo circulante? Caixa, bancos, aplicação financeira, valores a receber, estoques. Juntando esses caras aí, todos eles, somando e comparando com minha dívida de curto prazo, se der positivo indicador, ou seja, acima de 1, eu tenho capacidade de pagamento em curto prazo. Essa capacidade de pagamento em curto prazo significa dizer que são as dívidas que irão vencer e os valores que eu vou receber nos próximos 12 meses. Posso medir então ainda o meu indicador de liquidez, capacidade de pagamento, chamado índice de liquidez seca. Este indicador diz o seguinte: se eu não vender os meus estoques, mesmo assim eu consigo pagar minhas dívidas, compare então meu ativo circulante descontando o valor do estoque com minha dívida de curto prazo. Se der positivo, ok. Então eu tenho essa condição. Se não der positivo, aí eu tenho problemas. Lembre-se que esses indicadores são utilizados muito pelas empresas na hora da licitação, para saber se eu tenho condições de honrar o contrato. Eu posso medir a minha capacidade de pagamento com um indicador de liquidez geral. O que ele vai dizer? Eu quero pegar tanto as minhas dívidas de curto e longo prazo, quanto meus ativos de curto e longo prazo. Eu vou juntar então, o que é curto e longo prazo? Curto prazo, meus ativos e minhas dívidas que vão acontecer nos próximos 12 meses. Longo prazo, meus ativos e minhas dívidas que vão acontecer
após 12 meses. Então eu quero saber a liquidez geral. Se eu juntar tudo, ativos de curto e longo prazo, e comparar com meus passivos de curto e longo prazo, deu positivo? Deu. Se deu positivo, eu consigo pagar minhas dívidas, então eu tenho solvência, eu posso ter uma boa condição no mercado. Eu posso medir ainda o índice de solvência geral. Se eu pegar todo o meu ativo, bens e direitos, e jogar todo contra o meu passivo, obrigações com terceiro, e sobrar ativo, significa dizer que eu tenho como solver as minhas dívidas. Eu sou uma empresa solvente. Nessa situação, então, eu ainda posso medir o capital circulante líquido. Eu vou pegar tudo que eu tenho de ativo circulante, reduzir o meu passivo circulante, se der positivo, eu tenho capacidade de pagamento e meu capital circulante ainda é líquido. O indicador de liquidez mede capacidade de pagamento. Ora, se eu vou medir capacidade de pagamento, o que eu espero? Quanto maior o indicador, melhor. Por outro lado, o indicador de estrutura de capital, que mede o grau de endividamento, ou seja, qual é a participação de capital de terceiro dentro da minha empresa. O que esse indicador mede? Ele vai medir, então, o grau de endividamento. O que eu espero do resultado desse indicador? Quanto menor o indicador para mim, melhor. Quanto menor o meu endividamento, menor a influência do terceiro dentro da minha empresa. Então, o indicador de endividamento ou de estrutura de capital estão relacionados com a composição dos capitais de terceiro e capitais próprios que se encontram investidos na empresa. O que é o capital de terceiro? É um terceiro que decidiu financiar a empresa, ou vendendo mercadoria a prazo, ou emprestando recurso. O que é o capital próprio? O dinheiro do sócio investido na empresa. Então eu quero fazer esse confronto e saber como é que está a minha situação patrimonial em relação ao meu endividamento. Posso medir esse indicador da seguinte forma. O primeiro indicador, participação de capital de terceiro. O que eu vou conseguir com ele? Eu quero comparar o capital de terceiro com o capital próprio. E se eu multiplicar esse resultado por 100, eu consigo ver qual é o percentual do capital de terceiro em relação ao capital próprio. Então, eu tenho R$100 de capital próprio, R$80 de capital de terceiro, eu vou dizer que 80%, o capital de terceiro corresponde a 80% do meu capital próprio. O meu capital próprio ainda é superior ao capital de terceiro em 20%. Então, não estou totalmente na mão de terceiro. Então, o que você quer dizer com isso, professor? Eu preciso multiplicar o indicador por 100 para eu ter a informação em percentual. Posso medir ainda a composição do meu endividamento. Eu tenho dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Eu quero saber qual é a proporção dessa dívida que está vencendo em curto prazo. Ok, eu tenho uma dívida total de 200. A minha dívida de curto prazo é 100. Então, 50% da minha dívida vai vencer nos próximos 12 meses. Com isso, eu consigo me preparar para ter dinheiro suficiente para quitar. Eu posso medir ainda a imobilização do patrimônio líquido. Eu quero saber quanto do meu recurso próprio eu coloquei no ativo permanente, ou seja, eu coloquei lá investimento imobilizado e intangível. Com isso eu consigo saber se eu tenho folga, ou seja, se a maioria do capital que tem dentro da minha empresa é próprio. Ok? Bom, indicador de endividamento faz o que então? Mostra como é que está a situação de capital de terceiro dentro da minha empresa. O que eu espero que o indicador me dê de resultado? Se o indicador de capacidade de pagamento quanto maior, melhor, o indicador de endividamento quanto menor, melhor. Outro indicador que nós temos que ver nessa aula, os indicadores de rentabilidade. Ok, o índice de rentabilidade envolve então agora o resultado da empresa. Só para lembrar, o indicador de capacidade de pagamento, que é liquidez, e o indicador de endividamento, eles são calculados utilizando somente o balanço patrimonial. Ou seja, as informações para calcular o indicador de liquidez e os indicadores de endividamento, eu só utilizo o balanço patrimonial. Só lembrando que o analista não precisa calcular, ou seja, não deve calcular somente um ano na empresa para tomar decisão. O ideal é ter uma série histórica e ver qual é o comportamento dessa empresa. Então, eu tenho um indicador de liquidez no ano 1 que deu 2. No ano 2 ele deu 4. Significa dizer que ele houve uma variação positiva de 100%. Então eu consigo fazer esse tipo de cálculo e com isso eu consigo projetar como é que esse indicador se comportará no futuro. Ok, indicador de rentabilidade, como é que eu calculo você? Agora eu vou envolver balanço patrimonial e demonstração de resultado, porque a demonstração de resultado vai me mostrar o desempenho da empresa. Qual é o desempenho da empresa? É o resultado da diferença entre receita e despesa. Receita maior, desempenho positivo, lucro. Receita menor, desempenho negativo, prejuízo. O índice que tradicionalmente retrata a situação econômica da empresa são os indicadores de rentabilidade. Por que eu chamo de situação econômica?
Porque o lucro da empresa não necessariamente ele ainda se transformou em dinheiro. Eu fiz uma venda e essa venda eu tenho que registrar na data da venda, mas eu só vou receber ele lá no mês seguinte ou no ano seguinte. Então, ele não se transformou financeiramente. Então, por isso que ele chama de situação econômica. Situação econômica da empresa são os índices de rentabilidade. A rentabilidade é basicamente o retorno sobre determinada referência. Como assim determinada referência? Margem bruta. Eu vou pegar o lucro bruto e dividir pela minha receita líquida. Novamente, voltei a falar. Receita líquida. Por quê? Porque a receita bruta não é minha. Tem valores que não me pertencem. Então, eu tenho que fazer o cálculo baseado na receita líquida. Se eu pegar o meu lucro bruto, que é a diferença entre receita líquida e o custo, e comparar com a minha receita líquida, eu vou saber qual foi o percentual da minha receita líquida que se transformou em lucro bruto. Se eu pegar então para calcular a margem líquida, eu vou pegar o lucro líquido, que é o lucro final, peguei a minha receita total, descontei tudo que tinha que descontar, cheguei ao lucro final e comparar com a minha receita, eu vou saber qual foi o percentual da minha receita que se transformou em lucro. Então eu tinha uma receita líquida de 1.000 e lá no final se transformou em 100. 10% do total da minha receita se transformou em lucro, ou seja, 90% se perdeu em custos e despesas. Então, o empresário tem a noção de qual está sendo a rentabilidade média da empresa dele e, com isso, ele consegue descobrir se foi um bom negócio abrir empresa ou poderia ter emprestado dinheiro ou comprado títulos e ficado tranquilo sem ter a empresa. Eu tenho ainda margem operacional. Quero saber se a operação da minha empresa está me gerando resultado. Como assim? Eu ainda posso ter resultado positivo, mas não com resultado operacional. A minha empresa, na operação dela, não está dando lucro, mas eu tenho tanta aplicação financeira que, juntando tudo isso, me deu lucro. Mas eu quero saber se a operação está vivendo, dando conta sozinha de quitar todos os custos meus e ainda dá resultado positivo. Que se minha operação não dá resultado positivo, é melhor pegar o dinheiro e aplicar financeiramente e deixar a empresa de lado. Bom, eu tenho ainda a rentabilidade do patrimônio líquido. Quem é o patrimônio líquido? Dinheiro do sócio. O que o sócio quer saber? Quanto do que ele investiu na empresa está dando de retorno para ele. Um exemplo claro, se o patrimônio líquido da empresa está dando um retorno para ele de 25% ao ano, eu posso projetar que em 4 anos eu vou recuperar o valor investido. Veja como eu consigo fazer série de inferências com o cálculo da análise das demonstrações financeiras. Rentabilidade do investimento, eu quero saber se todos os recursos que eu coloquei no meu ativo em bens e direitos estão me dando um retorno bom. E aí eu consigo comparar esse retorno com os investimentos que existem fora da empresa. Se eu investisse em títulos do Tesouro, se eu investisse em CDI, CDB, eu renderia mais? Se eu descobrir que sim, o meu negócio não foi uma boa decisão. Para facilitar o cálculo do indicador de rentabilidade, o ideal é multiplicar por 100 para que eu tenha um resultado em percentual. Ok, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não deixem de acessar o material e aprimorar os seus conhecimentos. Tchau, tchau!